Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Mega aqui mais uma vez com mais um vídeo e com uma arte simplesmente gigantesca. Essa arte demorou nada mais, nada menos do que 11 horas pra ficar pronta, mas em compensação eu amei o resultado final, achei que ficou muito foda, eu consegui atingir bem a expectativa que eu tinha, mais ou menos a ideia que eu tinha ali no começo. E essa arte também vai ser uma porta de entrada para os próximos vídeos que vão vir aqui no canal, pessoal. Porque eu também quero fazer alguma coisa mais complexa, eu quero arriscar mais, eu quero usar mais, fazer coisas mais interessantes, porque eu percebi que até agora as coisas que eu já tinha feito aqui no canal eram muito básicas, sabe? Era uma coisinha bonitinha e tal, ficava legal, mas, sabe, era muito simples, não tinha nada que enriquecesse exatamente o vídeo, né, a atração do vídeo principal, etc. Então eu decidi fazer algo mais complexo, né, decidi fazer algo mais ousado. E basicamente a ideia dessa arte surgiu desde mais ou menos aquele vídeo do Jack, que eu falei lá sobre a questão de character design, sobre Halloween, etc. Inclusive, se você não viu ainda, deixa o card aqui em cima, depois você vai lá ver. Em que basicamente eu contei, eu não lembro se eu contei agora, né, mas eu usei o Vivi como referência para criar o Jack. Uma das referências principais que eu tive foi justamente do Vivi, porque desde a primeira vez que eu vi ele, há um bom tempo atrás, e agora fui relembrar, né, eu sempre achei o design dele muito foda, tinha algo nele que me despertava curiosidade, eu achava muito interessante a forma como ele é construído, esse ar de mistério que tem no rosto dele e tal, por ele ser um Black Mage, mas ao mesmo tempo ele tem uma aparência carismática, ele ser baixinho e tal, e ele parecer ser amigável. Pra mim, basicamente nesse contexto, é a execução perfeita de um bom character design. E desde lá eu senti uma vontade de fazer uma fanart dele, né, desde a primeira vez. Só que eu precisava de um tema, porque eu queria fazer algo mais diferente, queria fazer algo que ficasse legal, eu queria gravar aqui pro canal também, e eu precisava de um tema pra poder colocar nele. Então, depois de muito pensar, matutar, refletir sobre algumas coisas também e ver alguns conteúdos que me fizeram pensar sobre isso, eu decidi escolher um tema que é bastante recorrente aqui na nossa realidade, né? Acontece bastante na vida real e é basicamente aquele tema que talvez possa causar crise existencial a algumas pessoas. Mas eu garanto pra vocês que eu vou tentar ao máximo fazer com que isso seja no bom sentido, se vier a acontecer, sabe? É mais pra dar uma brida nos olhos de todo mundo, tipo, velho, acorda, tá ligado? E fazer as pessoas pensarem de outra forma, refletir sobre as suas escolhas, sobre o que elas estão fazendo e ver se realmente vocês estão indo num bom caminho, vocês estão felizes com a vida que você está tendo hoje ou não, ou você sente que está desperdiçando sua vida e tal. Então acho que o tema de hoje vai ser algo bastante sobre isso e acho que vai ficar bem legal, então vem comigo. Bom, contando sobre a história do Vivi e dos Black Mages em si que aparece no Final Fantasy IX, que é uma história o tanto quanto triste, velho. Porque basicamente os Black Mages eles são criações, eles são criados artificialmente com um único propósito, que é obedecer ordens e matar. É só pra isso que eles servem. E principalmente eles têm uma vida curta também, eles são basicamente objetos descartáveis. Só que fica ainda meio macabro porque eles são feitos a partir de uma névoa que tem no mundo inteiro dentro do jogo. Isso é contado na lore do jogo e tal. E o que acontece é que o Vivi, ele teve essa mesma criação, ele foi criado a partir dessa névoa e tal, só que ele foi separado do resto do grupo. Então ele não absorveu esse programa, pode-se dizer assim, de simplesmente ter que matar os outros e causar caos, destruição e etc. E que antes disso acontecer, ele convivia com os cidadãos ali que apareciam na Terra e tal. Só que logo depois desse caos, as pessoas começam a olhar pra ele com um certo medo, né? Porque querendo ou não, ele era um Black Mage e as pessoas estavam vendo o que os Black Mages faziam. Eles basicamente entravam, saqueavam, matavam todo mundo, etc. Então é natural que, por o Vivi ser um deles, eles passaram a ter medo do Vivi. E ele, conseguindo ver isso, ele se deparando com isso, ele passa a se questionar sobre a vida dele, sobre qual é o propósito de vida dele. Tipo, será que eu realmente só sirvo pra matar e mais nada? A minha curta vida, o meu curto espaço de tempo que eu tô vivo, eu só sirvo pra esse propósito? Eu não sirvo pra mais nada? Eu imagino que com essas palavras muita gente já deve ter se identificado, não é? Ainda voltando sobre essa questão da criação dos Black Mages, sobre a questão da névoa e tal, o que é macabro é porque essa névoa, pelo que eu consegui entender, ela é feita a partir de almas que já morreram, né? Almas de pessoas reais, que elas ficam ali vagando pelo mundo. Então, tecnicamente, entre aspas, os Black Mages, eles são seres vivos, eles não são robôs ou então seres espirituais, criação mística ou tipo. Eles foram criados, como posso acreditar, que como se fossem reencarnações das pessoas que morreram ali. Só que justamente a pessoa é reencarnada pra ter aquele único propósito, pra matar e seguir as ordens e acabou. Ou seja, tipo, é triste a criação do negócio, a lore que criaram em cima daquilo ali. E dentre outras coisas também, apesar de a criação dos Black Mages em si, a história dos Black Mages ser bem complexa, pode-se dizer, porque cada jogo conta de um jeito,
Dentro desse mesmo contexto, ao mesmo tempo fora dele, a gente tem a Rydia, que também é uma Black Mage, só que ela não faz parte do universo do Final Fantasy IX, mas ela se enquadra como um, tecnicamente. E ela decide fazer algo diferente disso, porque ela, quando criança, viu a sua mãe ser morta, porque basicamente, pelo que eu consegui entender, a mãe dela ela era uma Sorcerer, e ela tinha uma criatura que, ao que se indica, essa criatura causava caos, causava destruição, e justamente os protagonistas do jogo, eles são enviados para poder matar essa criatura. Só que quando a criatura é morta, a Sorcerer, né, quem invocou a criatura também morre, ou seja, quando a Rydia era criança, ela viu a mãe dela ser morta por conta disso. Basicamente, os protagonistas do jogo mataram a mãe dela indiretamente, né? De forma indireta. E ela poderia ter se revoltado com isso, poderia ter jurado vingança, ou coisa do tipo, etc, etc. Mas justamente quando ela cresce e se torna uma adulta, ela faz diferente. Um bom tempo depois, nisso, ela já adulta, já sendo uma Black Mage, ela reencontra com um desses protagonistas, ele entende o que ele causou, na gravidade da ação dele, ele encontra com ela e ele entende que, olha, ele dá o aval pra ela se vingar se ela quisesse. Tipo, eu matei sua mãe, mesmo que indiretamente, mas eu sei o que eu fiz. E se você quiser me matar pra poder acertar as contas, se isso for te fazer sentir vingada, se vingar sua mãe, pode me matar. E ela não faz isso, ela decide perdoar ele. Ela faz diferente, que é exatamente aquilo que a gente abordou no último vídeo. A forma como você lida com as situações é o que vai ditar o que você vai ser. Porque querendo ou não, situações injustas, situações ruins, coisas que você pensa que você não merecia ter passado por isso acontece na vida de todo mundo e com todo mundo. Ninguém tá isento disso. Mas como você vai lidar com isso é o que vai dizer muito sobre você. Não só na questão de, você vai ser bem sucedido na vida ou coisa do tipo, mas como você vai se sentir com você mesmo como pessoa. Eu consigo acreditar nisso. E justamente com a Rydia a gente passa isso, né? Ela passa essa mensagem. E é uma coisa que eu acho interessante colocar, porque todos os que eu coloquei na imagem são Black Mages também, inclusive a Rydia e a Lulu, que são as duas do meio, em que dessa vez eu acabei mudando um pouco o design delas para poder ficar um pouco mais condizente. Eu fiz um redesign, pode-se dizer assim, que eu acho que ficou bem legal. E que eu acho que é interessante de contar essa história dela aqui também, porque é uma história que é muito boa, apesar de simplificada aqui o modo que eu tô colocando, né? No jogo com certeza é muito mais detalhado, mas é só o que importa aqui pro vídeo. E voltando ainda sobre a questão do Vive, sobre essa questão de escolhas e etc, é incrível como que a lore do Vive, ela é fechadinha todo nesse contexto sobre natureza, sobre escolhas, sobre nosso destino. Porque afinal, o que é o nosso destino? É algo que realmente a gente tá fadado a ser aquilo ali, ou o nosso destino é o que molda a gente, é o que a gente escolhe fazer no fim das contas? Porque, por exemplo, no final, o Vive, ele tem a sua história feliz, sabe? Porque ele viu aquilo tudo e ele poderia pensar que, olha, estão lutando contra Black Mages, o que não está errado, né? Estão se defendendo, mas eles estão matando minha raça, pode-se dizer assim. Ele poderia pensar nisso, poderia escolher acabar ficando do lado dos Black Mages, mas ele escolhe ficar do lado da party do jogo, né? Dos mocinhos, pode-se dizer assim. E ele luta até o final ao lado deles, foi uma escolha dele. E que no final disso tudo, dando um spoiler bem grande aqui, pra quem não jogou o Final Fantasy IX do PS1, ele se casa e tem uma família. E como os filhos dele não são criações, né, não são criados artificialmente, eles não vão ter esse limite de idade, né, eles não vão ter esse tempo curto de vida. Então eles iriam viver um tempo de vida normal, né, que não dá pra saber quanto tempo é de vida exatamente pra um Black Mage, mas vocês entenderam. Qual que é o ponto disso tudo? A partir das escolhas dele, ele moldou a história dele, o destino dele. E ao invés de fazer o que ele tecnicamente seria programado pra fazer, no pouco tempo de vida que ele teve, ele fez a história dele valer a pena. Ele fez algo que deu felicidade pra ele, construiu uma família, ele deixou um legado. E pô, isso eu acho muito incrível como que os caras pensaram nisso, tá ligado? Em contrapartida, a gente também tem o outro ponto do jogo, que é basicamente o vilão do jogo, que é o Kuja. De forma bem resumida, ele era um ser místico, é o que dá a se entender, de que ele vive eternamente, ele é imortal, ele não poderia morrer, pelo que dá a se entender, de formas naturais. Se eu não me engano, ele morre no jogo também, mas o ponto é, se ele não morresse em batalha, ele viveria eternamente. Ele não teria um limite de vida. Só que qual que é o ponto aí? O Kuja seria imortal, ele viveria pra sempre, ok. Mas ele seria eternamente controlado pelo Garland, que é o mestre dele, mestre e criador, basicamente. Ele criou o Kuja com essa intenção de ser imortal, mas também de ser um bonequinho pra ele, tá ligado? Uma marionete. E ele criou o Kuja na mesma intenção que os Black Mages foram criados, né? A ideia, nas palavras do próprio Garland, ele criou o Kuja para ser o anjo da morte. Ele iria trazer a destruição,
o pandemônio como é descrito no jogo, e todo aquele papo de destruir o mundo, de vilão, que vocês sabem muito bem como é que é. Até que no final do jogo, ele finalmente consegue se libertar do Garland e morre nas mãos de um dos heróis da party. E ele decide fazer isso, ele escolhe fazer isso. Então o ponto que eu quero dizer aqui pra vocês seria o seguinte: no final das contas, o que pesaria mais? Você viver pra sempre sem poder escolher o que fazer da sua vida, ou você ter uma vida curta, mas fazer aquilo que você realmente tinha vontade de fazer a vida valer a pena? E sobre toda essa questão de fazer a vida valer a pena, de repensar suas escolhas, de ver se você tá tomando um bom caminho, sobre refletir sobre você mesmo, é aí que eu tomo o rumo que eu realmente queria tomar desde o início nesse vídeo. Porque o fato de eu estar aqui e vocês estarem aqui me assistindo já é algo um tanto controverso, e eu vou explicar por quê. Me digam aí, quantos de vocês chegaram pros seus pais e falaram: mãe, quando eu crescer eu quero ser um artista profissional, eu quero ser um desenhista profissional? E quantos de vocês tiveram apoio genuíno dos seus pais, de falaram: não filho, realmente, faça isso, você tem talento, você pode seguir nisso, nós vamos te apoiar? Acho que 99% de vocês vão falar que parece um sonho, né? Pois é, e por que isso? Porque a gente sabe muito bem que a tomada de decisão de ser um artista, geralmente ela não é levada a sério. Ela é controversa, ela é contrariada, e todas as vezes a gente escuta dos nossos pais, ou até de outros familiares, ou de amigos até que seja, que, cara, isso não dá dinheiro, você vai ser um fracassado, você vai viver na miséria, isso não vale a pena. O melhor, sabe o que você fazer? É você fazer uma faculdade, você ganhar dinheiro sendo um médico, um advogado, ser um programador, como é o que tá vingando hoje em dia, né? Todo mundo quer ser programador hoje em dia. Parece que já não virou mais uma faculdade pra você escolher o que você quer da sua vida. Você vai fazer tecnologia e acabou. A gente não pode querer arriscar fazer algo diferente. A gente tem que fazer aquilo que dá certo, aquilo que a sociedade tem como bem sucedido. Olha, você tem que seguir esse manualzinho aqui até o final, que você vai ser feliz, você vai ser bem sucedido, é só isso que importa. E ao meu ver, tendo toda essa ideia, né, da realidade que cerca a gente, eu sinto exatamente como se a gente nascesse e crescesse como o Kuja, tá ligado? Porque a gente tem que fazer aquilo que a gente é programado pra fazer e acabou. A gente não tem o direito de escolher o que a gente quer pra nossa vida. E o que às vezes a gente quer que a gente tem como felicidade, aquilo que pra nossa vida faz sentido, é visto como algo ridículo pros outros, tá ligado? É visto como algo que não vale a pena, é visto como algo sem sentido. Por isso que eu digo, é preciso coragem pra conseguir arriscar, pra ser diferente dos outros, pra nadar contra essa maré. E o fato de vocês estarem aqui me assistindo, da gente estar aqui, já mostra isso. Cara, o fato de vocês estarem aqui já mostra, porque vocês poderiam estar literalmente fazendo qualquer outra coisa, assistindo um TikTok, assistindo algum vídeo de curiosidade, assistindo algum vídeo de entretenimento. Ao invés disso, vocês estão aqui ouvindo um cara desenhar, falar sobre um videogame e ao mesmo tempo falar sobre filosofia, sobre escolhas de vida, sabe? A gente sabe que é o tipo de coisa que a massa, tipo, a grande maioria das pessoas não iriam assistir. Que a gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa, a gente poderia estar vendo um curso de programação, a gente poderia estar fazendo faculdade, qualquer coisa, tá ligado? Mas a gente tá aqui estudando e se aprimorando pra ser um artista um dia, pra ser um artista bem-sucedido, pra ser alguém grande, como a gente vê nas nossas inspirações. E é isso que torna, na minha opinião, a fazer a sua vida valer a pena. Não é conseguir o melhor emprego, não é conseguir o melhor cargo, ter a faculdade de não sei das quantas pra você ter a porra do diploma e falar: olha só, eu tenho um diploma, o que que me custou? Toda a minha saúde mental, eu acho a minha vida uma merda, mas eu tenho um diploma. Que discurso vazio a gente vê nisso, não é verdade? E mais uma vez eu digo pra vocês, o que que vale a pena? Fazer o que a gente quer, o que a gente vê sentido na nossa vida, ou fazer aquilo que todo mundo tem como certo e é o certo que você tem que fazer e acabou. É lógico que eu também não tô relativizando moralidade aqui, pessoal. Eu tô falando sobre escolhas de planos de carreira, sobre futuro, sobre profissão, tá? Que fique bem claro. Nem tudo é relativo, tem umas certas constâncias nessa vida aí também. E conseguindo ter esse total paralelo com o Vive, o Kuja e a gente, é que o Vive, ele desde o começo ele sabia que ele ia viver pouco tempo. E aquilo não impediu ele de fazer o que ele queria fazer. Não foi o pouco
tempo que impediu ele, não foi a tal programação que ele devia fazer, não. Ele se voltou contra isso e fez aquilo que ele queria fazer. Ele falou, olha, mesmo que eu viva pouco tempo, mesmo que eu viva 3 anos, se eu fizer aquilo que me traz felicidade, pra mim já é o bastante. Enquanto que o Kuja tinha a imortalidade dele, ele poderia viver milênios, mas ele viveu a vida inteira sendo alguém programado, sendo um fantoche pra só causar destruição, só causar aquilo que o mestre dele queria que ele causasse. Talvez no final das contas, eu tô chutando muito alto aqui, mas talvez nem ele quisesse fazer aquilo, e que ele quisesse fazer outra coisa. E isso me lembra também de uma coisa que eu simplesmente achei genial. Sabe o que é? Se chama Megamente, porque Megamente explora esse conceito totalmente e é de uma forma brilhante, cara. Porque, pra quem já viu o filme, né, sabe que o Megamente e o Metro Man, eles vieram pra Terra, tal, não sei o quê. E no final das contas, eles foram só o que a sociedade queria que eles fossem. Mas eles não foram aquilo que eles queriam ser. A sociedade queria que o Metro Man fosse o herói que salva a cidade do Megamente. E o Megamente, por pressão da sociedade, falou, ok, eu tenho que ser o vilão, eu tenho que ir lá tentar ganhar do herói, e é isso. Sendo que no final das contas, quando ele, entre aspas, finalmente consegue isso, ele se sente vazio. Porque no final das contas não era o que ele queria de verdade. Nem o Metro Man queria ser o herói o tempo todo, ele queria ser outra coisa. E ele tinha todos os poderes dele, ele tinha talvez a imortalidade, ele tinha tudo que alguém poderia querer. Mas ele não tinha a única coisa que nós, seres humanos, tínhamos, que era ter o poder de escolha, ter uma vida que você escolheu viver. E tendo tudo isso em mente também, muitas vezes a gente acaba desistindo de querer fazer aquilo que a gente quer, daquilo que a gente quer seguir para nossa vida, por medo de ser rejeitado, por medo de não dar orgulho para os pais, por medo de fracasso, o que é muito comum e é perfeitamente normal, porque também, querendo ou não, nada é garantido. Só que no final das contas, você vai olhar para sua vida no final e você fez tudo aquilo que os outros queriam que você fizesse, mas e você? Você tá feliz com isso que você fez? Você realmente se sentiu bem fazendo o que os outros queriam? Ou você passou sua vida inteira sendo infeliz e você chega lá nos seus 40, 50, 60 anos, olha pra trás e pensa, meu Deus, a minha vida foi uma bosta. Só que agora não tem mais tempo, o seu tempo passou. Não tô falando que quando você chega aos 60 anos é porque você vai morrer, mas é lógico que você vai ter muito menos tempo do que quando você tinha 20 anos. Você tem a vida inteira pela frente. E com 60 anos, você já não tem mais tanto tempo assim, a gente sabe disso. E uma das coisas que me faz pensar também é um bagulho que o Mário Sérgio Cortella falou em um vídeo. Eu não vou lembrar totalmente o contexto, mas o principal ponto disso tudo eu vou lembrar, que é o que eu quero passar pra vocês, que é o seguinte. Que ele conta uma história e nessa história... 2 pessoas estavam conversando e uma dessas pessoas fala pra outra, você fala, nossa, um dia nós vamos morrer, que coisa triste. E a segunda pessoa responde pra ele, né? Sim, um dia nós vamos morrer, mas todos os outros dias da nossa vida não. E é uma coisa tão simples, mas que te faz refletir, tá ligado? Sim, isso é uma afirmação, um dia você vai morrer, um dia você vai ficar velho, um dia você já não vai ter mais tanto tempo quanto você tem hoje. E eu digo tempo no sentido de disposição de energia para fazer as coisas, talvez chegue no ponto em que a idade te impeça de fazer várias coisas. Só que e aí? O que você fez? Você aproveitou a sua vida? Um dia você vai morrer, só que nos outros dias você não vai. O que você faz em todos esses outros dias, pra mim, é o que conta. É o que vai te fazer chegar no final das contas e pensar, nossa... minha vida valeu a pena, eu fiz o que eu queria fazer, eu segui os meus sonhos, eu realizei as coisas que eu tinha pra mim, e isso pra mim já tá ótimo, eu posso morrer hoje que eu vou estar feliz, porque é triste isso, a gente tem que ver que um dia a gente vai morrer, um dia as coisas como a gente conhece já não vão mais existir, as pessoas que a gente ama já não vão estar mais entre nós, eu infelizmente passei por isso de uma forma muito repentina, e eu posso levar isso como uma experiência também, e isso me firma ainda mais para dizer para vocês. Aproveitem a vida, façam as coisas que façam valer a pena. Aproveite principalmente o tempo das pessoas que te querem bem, que te amam, porque um dia você vai querer acordar e demonstrar isso pra pessoa, só que não vai ter mais tempo. Ela não vai estar mais ali. Você não vai ver ela mais. Então aproveite isso, e aproveite a sua vida também, porque literalmente nós estamos no meio termo entre o vive e o cuja. Porque a gente não morre tão cedo quanto vive, mas a gente também não vive tão longevelmente quanto cuja, eu acho que essa palavra tá certa. Mas vocês entenderam o ponto que eu quero dizer, a gente não é imortal, um dia a gente morre. Então, eu posso falar pra vocês, num dia você tá no ensino fundamental, no outro dia você tá no ensino médio, no outro dia você está fazendo faculdade, no outro dia você está trabalhando, e quando você menos esperar, você chegou nos seus 30 anos, nos seus 40, nos seus 50, e aí? O tempo passa diante dos nossos olhos.
Então não desperdice o seu, não desperdice o limitado tempo que a gente tem aqui. Faça aquilo que você quer fazer. Você quer se tornar um músico? Ótimo, você quer ter isso para sua vida, seu sonho, viver da sua arte? Faça, mas faça isso de forma consciente. Faça isso, se estude, se dedique, rale para conseguir fazer isso, porque nada vem fácil. E se vier fácil, você desconfie. Mas faça tendo amor àquilo que você quer fazer. Porque se você ganhar muito dinheiro, se você ganhar o carro dos sonhos de muitos, mas para você conseguir fazer isso, você tá fazendo uma coisa que você odeia fazer, você vai ver que nada disso vale a pena. Nada disso tem sentido pra você. Porque no final das contas, nada nesse mundo tem sentido. Sabe por quê? Porque o sentido que as coisas têm é o sentido que a gente dá pra elas. Por isso que o sentido que a gente vê em desenho não é o sentido que outras pessoas vão ver. Do mesmo jeito que outras pessoas veem sentido em jogar futebol e a gente não. Eu, pelo menos, não vejo. E é isso, é o que nos torna diferentes um do outro. Então, o que eu tenho pra falar pra vocês aqui no final é o seguinte: busque o sentido da sua vida, faça a sua vida valer a pena, faça os seus 60, 70 anos valerem a pena, que é pra no dia que você chegar lá, e esse dia vai chegar, você não olhe com arrependimento pra sua vida, pelo contrário, você olhe se sentindo feliz, sentindo realizado, sentindo orgulhoso da vida que você viveu. Seja como vive, se um dia você for viver pouco, faça esse pouco ser muito pra você. Porque no final das contas, se a gente viver bem, viver uma vez só já é o suficiente. E esse aqui foi o resultado da arte de hoje, pessoal, praticamente uma composição aí, uma fanart de Final Fantasy. Eu curti bastante o resultado final, espero que vocês tenham curtido também. E espero que tenham curtido o vídeo, espero que o assunto tenha sido útil pra vocês, tenha feito vocês refletirem de alguma forma. E se você gostou do vídeo, se o assunto foi útil pra você, abriu seus olhos, não esquece de deixar o seu like aí embaixo, que isso é muito importante, ajuda o YouTube a ver que meu canal tem relevância e faz ele indicar pra outras pessoas que ainda não conhecem meu trabalho. Não é inscrito ainda, caiu aqui de paraquedas? Então se inscreve aí que a gente tem sempre um vídeo novo aqui pra poder postar. Como eu falei pra vocês lá no Instagram, pessoal, eu tô tendo que dividir muito o meu tempo entre fazer projetos que me deem dinheiro e fazer os vídeos aqui pro canal, porque querendo ou não, até o dia em que eu conseguir ganhar alguma renda com o YouTube vai demorar um pouquinho, né? A não ser que vocês me ajudem, né? Compartilhe o vídeo aí, quem sabe a gente consegue fazer isso ser mais fácil, e daí eu consigo fazer os vídeos pra poder ter mais engajamento aqui e de repente tirar uma grana com isso. Mas até lá, eu vou me virando do jeito que der, conseguindo colocar um vídeo ou outro aqui pra vocês. Espero que vocês entendam e tenham paciência, porque pelo menos sempre que for pra trazer um vídeo novo, eu quero sempre fazer algo que seja legal, algo que seja interessante. Eu nunca vou chegar aqui com um vídeo meia boca e falar, é isso. Eu sempre gosto de fazer um bom trabalho para poder entregar para vocês. E não esquece de ativar o sininho das notificações, pessoal, porque assim, sempre que sai um vídeo novo, o YouTube vai lá te notificar. Assim que o vídeo for postado, ele vai dar uma notificaçãozinha lá avisando que tem vídeo novo para você já vir correr aqui ver. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, pela sua visualização. Desejo tudo de melhor para vocês sempre. Um grande abraço, fiquem com Deus, valeu e fui!